Bom, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a uma aula nossa da KPMG Business School. É o nosso KBS Connection, uma aula gratuita que a gente faz sobre temas variados que a gente tem aqui, com o objetivo é compartilhar conhecimento. Então, quero dizer assim, esse slide ele representa bem a minha felicidade em vê-los, né, encontrá-los por aqui, é sempre muito bom. E obrigada aí pelo tempo de vocês, que a gente sabe que é sempre muito corrido. Para quem não me conhece, meu nome é Liliane, sou a Liliane da KPMG Business School, trabalho com treinamento já há uns bons anos aqui dentro da KPMG, há 7, né, sou responsável aí pela organização, a parte de marketing, vendas aí de treinamentos, e essa bonitinha que vocês estão vendo aí na foto é minha filha Sofia, né, que nasceu faz um aninho. Bom, quem quiser se conectar comigo, meu LinkedIn, tá? Esse é meu LinkedIn, fiquem à vontade, eu sempre vou estar compartilhando novidades, conteúdos relacionados a treinamento, então é sempre muito bom tê-los aqui na minha rede, tá? Pessoal, hoje a gente vai tentar uma aula sobre o processo de inovação e transformação digital. E eu não poderia falar sobre esse tema aqui dentro da KPMG Business School sem trazer os nossos especialistas, né? O Oliver, nosso sócio especialista no tema, e a Thaís, que é especialista em gestão de riscos e inovação, para poder compartilhar um pouquinho o que eles têm aprendido aí nesses 50 projetos que a KPMG liderou junto com clientes para poder ajudá-los nessa jornada de transformação e inovação. Então, passo a bola para vocês, né? Obrigado. E, pessoal, é isso. Quem puder abrir câmera, quem quiser, enfim, escrever no chat. Não deixe os nossos instrutores se sentirem sozinhos na sala. A gente gosta de interação. Então, bora lá. Pode pegar o controle da apresentação aí na sua tela, por favor, Oliver. O palco é de vocês. Apertei aqui o botãozinho do Take Control, vamos ver se funciona. Pessoal, boa tarde a todos, estou muito animado para aqui com vocês. O fato é que botar esse curso de perno é um sonho bastante antigo nosso, tá? Só que a gente achava que duas coisas eram muito importantes. A primeira delas é ter os ingredientes certos. E, honestamente, os nossos 50 projetos... Boa tarde, Carlos. Você está bom? Tudo bem? Como é legal, eu só que fico dando hora e falando com o chat ao mesmo tempo. Vai ser uma coisa meio assim. Mas, muito bom estar contigo também, Carlos. Obrigado. E a gente achava que a gente queria fazer alguma coisa muito diferente. Tá? Porque qual era a ambição? A ambição era sair da página do livro, era sair do ambiente acadêmico. Por quê? Porque tem centenas de livros maravilhosos. Aliás, se vocês tiverem interesse, depois, como um dos do curso, a gente vai liberar uma lista de curadoria de materiais que, de uma forma ou de outra, influenciaram o nosso guidance técnico. Então, não é que não tem um driver técnico de livro, tem muito. A gente investiu e continua investindo muito em embasamento acadêmico científico. Mas existe esse espaço mágico entre um ponto no papel e o mundo real. E aqui no meio nasce uma experiência completamente diferente, que é a realidade moldando o acadêmico, que eu acho muito bonito, porque sempre traz uma questão de idiosincrasias. Né, as teses acadêmicas elas tendem a generalizar situações que se aplicam a todos, e, na verdade, cada situação é muito única. Então, a gente tem uma missão muito grande de dividir com vocês o que eu chamo das nossas cicatrizes, porque a gente apanha muito. Quem trabalha com inovação e com transformação, já decidam agora, já fica a dica, apanha, e apanha muito. Mas é gostoso trabalhar desse jeito. O fato é que a gente aprende demais. Então, eu prometo que o upside é muito grande. Você se enriquece e você vive experiências muito na vanguarda. Isso tem a sua recompensa própria. Paga-se um preço, né? Muitas vezes o inovador é taxado de bobo, de inocente. Isso acontece, especialmente em épocas de baixa. Quando está tudo dando certo, quando o mundo tem Google e Teslas valendo centenas de bilhões, isso acontece. Mas quando o mundo está num momento difícil, a coisa é diferente. Então a gente tinha muita essa ambição de dividir com vocês aquilo que a gente viu. E agora a gente já viu muita coisa. E a gente viu muita coisa em setores diferentes, em ambientes diferentes, com desafios diferentes, ainda que todos eles tivessem o mesmo fim, que é gerar uma transformação. A gente é muito específico com o nosso conceito de inovação também.
de transformação, e a gente não quer impor ele como o conceito de transformação, mas a gente quer dividir com vocês aquilo que nós determinamos. Por quê? A nossa preocupação é que o cliente que se transforma junto com a gente, ele se protege da ameaça. Então, ele está aproveitando uma oportunidade. Então, fica a dica de vocês que o Christensen, que é, para mim, um dos livros mais importantes que tem que ler, que é o Clayton Christensen, já disse que é muito mais fácil a gente vender inovação por meio do que por oportunidade. Isso é um fato. Mas algumas oportunidades e algumas ameaças que estão sendo, o mundo digital está nos trazendo, elas exigem competências que o nosso modelo anterior não tinha. E esse é exatamente o tipo de transição que a gente está falando. A gente usa muito a metáfora da lagarta. Tá? Tem muita gente que está fazendo transformação digital e não está errado. Tá? Automatizando, aplicando tecnologia no que sempre fez, ficando mais veloz, ficando mais robusto. Isso está tudo muito bem. Tá? Mas nós entramos no jogo não para transformar uma lagarta mais forte, uma lagarta mais veloz. A gente transforma uma lagarta para virar borboleta. E para adquirir uma competência nova, que é voar. Então, essa é a beleza da metáfora. A borboleta agrega uma habilidade que a lagarta não tinha. Do mesmo jeito que ela perde uma outra habilidade que era caminhar. Ela literalmente se transforma. Outra característica que a gente fala de transformação, e a nossa experiência demonstra que ela se repete no tempo, é que a transformação é irreversível. Uma vez que me adaptei, me adequei para lidar com um ambiente completamente novo, eu não vou mais lidar com aquele ambiente anterior. Então, eu a partir daí, estou jogando um jogo novo. Então, essa é a forma como a gente enxerga muito esse espaço. Tá? Então, nós tínhamos uma missão, que era trazer essa conversa de compartilhamento de cicatrizes, de experiências, de vida real, de temas profundamente estratégicos. Para isso, a gente precisava de um insumo que era a trilha que a gente viveu, então nós não poderíamos ter lançado esse curso há 3 anos atrás. Nós precisávamos continuar vivendo o que vivemos nos últimos 6 anos. E com essa lógica de transformação no tempo. Então, essa é a minha introdução. Então, vamos lá. Então, agora, isso também não vai ser feito de forma muito abstrata. Tá? Fato é que, como consultores, você tende a pensar em frameworks. Então, ao longo do caminho, a gente formou esses frameworks. A gente trouxe um framework integrado de, puxa vida, quais são os componentes que uma organização tem que considerar nessa crisálida dela, nessa conversão da lagarta entrando no casulo e saindo da borboleta. Então, nós usamos esse framework para moldar a estrutura do curso, por isso que ele tem as fases que tem. E a gente vai usar cada framework para trazer para cada módulo um desafio técnico que a gente encarou. Então, nós vamos usar em caso real e nós vamos desmontar o caso técnico nos seus artifícios, ou melhor, no caso real, nos seus artifícios técnicos de transformação. Eu acho que é uma forma super pragmática de gerar debates que, na nossa visão, vão ser bastante avançados. A gente vai tomar cuidado para que seja acessível para todo mundo, mas o fato é que a gente vai aprofundar bastante, porque a ideia é que quem vai visitar com a gente que vai trabalhar com isso de uma forma ou de outra. Não necessariamente liderar o processo, ainda que útil também dessa forma, mas que vai estar injetado, envolvido nisso numa transformação da organização. Tá? E o terceiro grande paixonite nosso, eu há algum tempo, e alguns de vocês já me ouviram falar isso, a gente tem uma visão quase que inversa de como o mundo enxerga a relação de inovação e risco, transformação e risco. Enquanto o mundo acha que, puxa vida, não vamos trazer o pessoal de risco para dentro da sala, porque eles vão desacelerar o processo ou
conturbar o processo, ou burocratizar o processo, ou o que quer que seja, portanto, gera um gap natural, a gente enxerga que isso são dois lados da mesma moeda. O que está por trás dessa constatação? Cicatrizes novamente. Tá? Um dos componentes mais importantes de um ciclo de transformação e inovação, como a gente está vivendo agora, é a capacidade de executar um modelo de experimentação. O modelo de experimentação, ele pressupõe a capacidade de montar uma carteira com uma quantidade bastante substancial de iniciativas e uma visão integrada de carteira ao mesmo tempo. Quando isso acontece, só tem, e aqui tem outra verdade, tá? Por isso que a gente gosta tanto de cicatriz, porque quando você trabalha com inovação, a única certeza que você pode ter é que você vai errar. Aí sim existe aquela visão romântica do erro, aprender a errar, conviver com isso, mas quando isso bate na vida real, gente, essa conversa muda de figura muito rápido. As nossas organizações não estão estruturadas para isso. O nosso modelo de gestão não pressupõe um orçamento para erro. O nosso marketing não permite que a gente diga para o mercado, olha, a gente comete erros também. Ainda que seja tudo a verdade. Então, por mais que seja um discurso bonito e muitas pessoas adotem, na hora que isso vira prática, não é tão suave. E aqui, para mim, para nós, é uma oportunidade monumental para uma extensão e uma valorização adicional da turma de risco. Por quê? Porque alguém tem que conversar com o time de inovação, dizer duas coisas. Primeiro, o erro que vocês estão cometendo não mata vocês, porque esse é o único erro que não pode acontecer. É o erro fatal. Porque se eu não erro, se eu cometo um erro e eu sobrevivo a esse erro, e eu sou bom de inovação, eu posso garantir que a gente aprende e a gente avança. Exatamente esse é o modelo que tem que acontecer. Só que aí nós estamos falando de o erro gabaritado, vamos chamar assim, para quem já foi auditor aqui, o gabarito da auditoria, né? Aquele erro por linha. Só que nós também vamos ter uma visão de portfólio. Nessa hora, o gestor de risco que já absorveu a tese de inovação, ele consegue sentar do meu lado e dizer, cara, até aqui a gente vai, e vai bem. Se der problema, a gente aguenta. A gente trabalha assim, assim, assado. A partir daqui, é fatal. É fatal. E aí, Então, assim, e hoje o inovador não tem esse parceiro. O time de inovação não tem esse parceiro hoje. É um papel que eu acho nobre, então a gente está trazendo isso como o terceiro grande bloco, por isso o destaque todo que a gente está dando esse papel, por isso que a Thaís hoje lidera dentro da LIP uma trilha que está explorando exatamente projetos dessa natureza. A gente aprofundar na prática com nossos clientes essa junção umbilical entre inovação e risco. Então, esses são os três grandes blocos que a gente queria passar com vocês. Um slide muito, muito bonito, inclusive, né, transhumano, a próxima versão do hominídeo aqui já é uma versão híbrida. E qual é o framework que a gente vai trazer para vocês? Que cara ele tem? E a gente vai dar uma pincelada aqui. Vai ser o objetivo da primeira aula, a gente vai mergulhar um pouquinho mais. Mas vamos lá. Vocês olham para esse framework e, honestamente, dá para tranquilamente dizer, puxa vida, é mais um framework de consultor. Ele é bom, ele pode estar completo. O que a gente vai fazer é usar ele para trazer um pouco do sabor, já falei isso antes, mas reforçando a mensagem, trazer o sabor da realidade. O sabor da realidade é o seguinte, quando eu converso com lideranças e faço uma pergunta muito direta, qual é a ambição e a direção que está sustentando a tua tese de transformação, a resposta que vem é, no melhor dos casos, difusa, no pior dos casos, ausente. Isso acontece com muita frequência, uma frequência muito superior do que deveria, e a consequência imediata disso é você não ter uma visão clara de sustentação do portfólio de inovação que você vai trazer. Aliás, essa é uma delas. Como é que isso se materializa na prática? Na hora que aconteceu o primeiro erro, nós não temos sustentação de por que a gente está fazendo aquilo, e eu vou dizer para vocês o que eu já vi acontecer toda vez que acontece. A gente reverte para o modelo clássico. É instantâneo. Estamos no processo de inovação,
processo começa, as iniciativas começam. Primeiro grande erro, primeiro grande write-off de código novo que a gente desenvolveu, ou algum tipo de iniciativa que desenvolveu. Como é que a gente culpa alguém, bota isso na conta de alguém, e como é que a gente reverte para um PMO clássico, etc, etc, etc. E assim o teu programa de inovação acabou de falecer. Tá? Ele pode continuar com os mesmos nomes, mas ele não vai ter a capacidade transformacional que a gente imagina. Tá? Isso está nos dizendo. Na prática, pedindo de mais obstáculos para a transformação do processo das pessoas. A tua pergunta, Thaís, ela é muito boa, mas ela é uma pegadinha, porque eu refuto o ou. Tá? Ele está nos dois. Fundamentalmente, é um problema cultural, antes de mais nada. Então, a nossa maior frustração é ver budgets de transformação que estão, vou usar o termo técnico aqui, underfunded no componente cultural. Mas não é só, existem pessoas, não é só na questão do underfunded, é também uma falta de objetividade. Quando a gente conversa com os clientes, a gente fala assim, a cultura tem que mudar. Tudo bem. Mas quando a gente desce um pouquinho mais e pergunta, tá bom, tem que mudar para o quê? O cara tem a nova cultura. O que você vai reter da cultura histórica e o que você vai substituir ou agregar? E essa resposta, ela fica, de novo, difusa e abstrata. E aí você não consegue montar um programa de transformação cultural que não leva menos de 5 anos. Porque você não sabe exatamente onde você quer chegar. Você começa a ter problemas de milestone um pouco mais difíceis. Então, essa é a questão do lado de pessoas. E sim, também no lado do processo. Tá? Então, não é ou, está nos dois. Eu diria que o de pessoas é um pouco mais fundamental, ele é mais difícil, as pessoas tendem a ter dificuldade de fazer investimentos abstratos, porque é fácil comprar um software, muito difícil comprar uma cultura. Tá? Então, tem essa questão. Mas também no processo. O processo de inovação ele é muito simples, na verdade, a gente vai aprofundar isso em um módulo. Mas o processo de inovação ele tem 4 grandes componentes. Ele tem o processo de ideação, difícil de botar de pé, mas simples de entender onde ele está, porque eu preciso enriquecer para poder o processo, e ele vai acontecer de forma centralizada e deveria, pelo menos, centralizada e descentralizada, que gera questões de governança interna. 2, o modelo de experimentação. Então, como eu uso aquele ideation para montar um portfólio de experimentação amplo e robusto o suficiente? Como é que eu transito aqueles experimentos que já atingiram algum tipo de product market fit, que é um tema que a gente vai debater lá, mas quando eu tenho evidência que já está na hora de escalar uma solução, porque ela já encontrou lastro mercadológico ou interno, operacional, que não é só mercadológico, mas eu já tenho algum lastro técnico, e aí eu posso escalar essa solução. Como é que eu transito do experimento para a escalabilidade e como eu escalo? Porque em muitos casos, o que acaba acontecendo é mantendo a nossa honestidade para as promessas de casos reais. O que acaba acontecendo na prática é que uma grande organização que nunca teve um produto digital lança o seu produto digital. Então, uma seguradora que sempre emitiu apólices de vários ramos, vários títulos, mas lança o seu primeiro ciclo digital. Acabou de nascer o produto para o qual o meu modelo orgânico não tem menor preparo para responder. Porque gerir um produto digital tem modelo de marketing, vendas, suporte e entrega completamente diferente do modelo anterior. Então, essa transição é muito difícil. Então, eu faço ideation, experimentation, escalabilidade na transição, e aí eu preciso fazer uma coisa chamada innovation accounting, que a gente chama, tá? Contabilidade e inovação. A contabilidade e inovação é um tema muito novo, não tem muita literatura a respeito, mas a gente já está aplicando na prática, a gente vai trazer esse tema. E é interessante porque aqui ela basicamente faz os ajustes necessários no modelo de gestão. Então, se eu sou uma empresa que estou acostumada a medir sucesso no volume de venda de horas, como é que eu abraço um produto novo que é meu, fiz um investimento substancial, mas ele vai tirar horas da minha produção total e continuar gerando receita? O meu modelo operacional clássico não está pronto para isso. Qualquer coisa que reduz o volume de horas nos meus processos organizacionais diz que é insucesso. Como é que eu lido com uma iniciativa agora que trouxe essa situação e não é um insucesso? Porque eu não quero correr o risco, a gente vê isso também, de matar uma iniciativa que é muito boa
porque eu estou avaliando ela de acordo com quesitos que não são o ideal, ou como é que eu acelero? Eu posso correr o risco de acelerar algo que não é tão bom, mas porque ele me dá um certo conforto nas minhas métricas clássicas, eu acabo acelerando. Então, são esses os grandes 4 blocos do processo. Então, eu espero não ter demorado demais para te dar a resposta, mas acho que foi importante, porque não é um ou, são os dois, e a gente vai no curso explorar várias outras coisas. Então, quando a gente consegue justificar, está respondida a tua pergunta, Thaís, tá? Quando a gente transita da missão e da direção, isso tem que estar muito bem rastreado, a gente começa a lidar com o que a gente chama de pivôs, os pivôs de transformação, que são elementos que eu preciso tratar organizacionalmente, porque se não fizer, todos eles aumentam o risco da curva de transformação. Tá? Então, a primeira coisa, modelo operacional digital. Vou dizer para vocês, se eu parar para perguntar para vocês, desenhem a organização que vocês têm na sua cabeça. Eu vou pegar a minha bateria aqui, então, digamos que eu estou numa organização e se eu perguntar para vocês, desenhem a empresa que vocês pertencem, eu tenho uma certa confiança, quase crença, que muitos de vocês vão me desenhar um organograma. Um organograma é um modelo de gente. É um modelo de carbono. E a gente está falando de transição para o mundo de silício, para o mundo digital. Isso não significa que as pessoas estão fora da equação. Muito pelo contrário, e eu vou explicar por quê. Mas no curso nós vamos explicar para vocês como é que o modelo operacional de uma empresa digital é fundamentalmente tecnológico a priori. Então eu tenho o modelo operacional a priori e as pessoas estão em cima dele gerando valor. A gente vai explorar isso como um tema importante. Tá? Não vou conseguir descer todos, porque senão a gente vai olhando. Mas esse é o tema do modelo operacional. A questão do modelo de negócio e a questão de produtos e serviços, esse eu vou juntar os dois. Tá? Porque tem algumas organizações que são grandes demais para ter apenas um modelo digital. Então, eu passo a ter na carteira de produtos e serviços. A questão aqui é o seguinte: como eu passo a ter receita que especificamente foi gerada através de tecnologia? Quanto tempo eu tenho? 4 minutos. Mas vou falar para vocês uma história em 1 minuto. Eu estava conversando com um grupo, estava fazendo o microfone também hoje. Melhorou? Deu um que se melhorou. Finaliza aqui no chat se melhorou, pessoal, por favor. O que acontece é, imagina uma empresa que vende ar-condicionado para shopping center. Não tem nada mais no mundo físico que isso, certo? Mas, e eu estou contando uma história real que aconteceu com vocês mesmo, eu vou contar ela numa visão muito curta aqui, mas à medida que a gente explorou que modelo essa organização poderia passar a ter, o Bruno disse que ainda está meio distante. Acho que Oliver, abre o seu áudio e a Thaís desliga o dela, acho que vai melhorar. Aí quando a Thaís for falar, a gente faz essa troca. Teste. Melhorou? Agora sim. Ah, beleza. Melhorou. Então, quando a gente tem essa... Pronto, obrigado. Quando a gente tem essa visão, o que acaba acontecendo é, como é que uma empresa dessa transita para o modelo digital? Eu vendo ar-condicionado para shopping center. Pensa, nada mais físico do que isso. Nada mais asset heavy, pesado em ativos do que isso. Mas imagine o seguinte, quanto conhecimento tem em produzir aquele ar-condicionado que está injetado num projeto do shopping center? Cálculo de planta base, fluxo de pessoas, cálculo de BTU. Tem um monte de engenharia que é monetizado zero até a hora que eu vendo o ar-condicionado para o shopping center. O caminho que a gente explorou com esse cliente foi até que ponto a gente consegue pegar esse conhecimento de engenharia todo, transformar ele em algoritmos, certo? E aqui esse foi um projeto que a gente discutiu lá em 2016, quando o pessoal do Qatar estava fazendo os estádios para a Copa. E aí, eu falei assim, até que ponto alguém que tem um projeto importante no Qatar e que precisa de uma leitura preliminar de projeto de resfriamento em ambientes públicos, ele pode subir o BIM da planta básica
disso daqui e já ter cálculos iniciais de BTU, fluxo de pessoas, etc, etc. É totalmente viável. E aí eu tenho remuneração de uma parte do meu negócio que eu não tinha antes, cross-border, em dólar, 100% escalável. Esse é o tipo de coisa que a gente começa a explorar nesse modelo aqui. Como é que o modelo físico transita para o modelo digital? É um exemplo, tem vários outros. O terceiro grande ponto nós já discutimos, então eu não vou ficar tanto tempo em cima dele, que é a questão do modelo de gestão. Quais são os componentes do meu modelo de gestão que a gente tem que começar a entender que, se a gente não mexer, pode colocar em risco a visão do futuro que a gente quer criar? Tá? Isso vai mexer em métricas de sucesso, definição do que é sucesso para nós, quais são as métricas, definição de... Pode mexer na ênfase que a gente tem, porque a hora quando eu tenho um ativo digital, a gente vai mergulhar um pouco nisso, mas a gente sai do mundo de custo marginal unitário. A gente migra para um custo marginal que tende a zero, que é o custo marginal tecnológico. Depois que eu criei um software ou um aplicativo, o segundo cliente, o terceiro cliente me custa próximo de zero. O que me custa, na verdade, é trazer ele para dentro, que cria o conceito de CAC, custo de aquisição de cliente. Por que o CAC é importante? Porque agora não me importa mais o preço de venda de uma transação, me importa quanto tempo aquele cliente fica dentro do meu ambiente digital e eu consigo realizar dinheiro. Cria o conceito de LTV. Então, muda o economics, muda a definição de sucesso, a gente vai mergulhar bastante nisso também. Na questão da transição, eu vou fazer um comentário genérico aqui, e aí, voltando à pergunta do Thaís, que você viu que a gente deu um foco específico em cultura, Thaís, porque é um bloco gigantesco e problemático dessa discussão. Mas o restante todo é um tema que a gente fez muito questão de trazer, porque ninguém fala disso. Ninguém está falando do desafio que é gerir a transição. Uma vez a gente ouviu a frase de um cliente falando assim, de um cliente não, de um livro, falando, não, você tem que verificar se você está andando na mesma velocidade do mercado. Tá bom, quem está medindo a velocidade que o meu mercado está mudando? Como eu posso olhar para a minha organização e decidir em que passo que eu estou? Se eu estou num pace, num ritmo que acompanha isso, estou atrás, estou depois... Estou numa situação onde eu posso controlar esse pace ou já estou ameaçado e, portanto, estou reagindo a esse pace? Qual é o meu contexto de transição? Né? E a gente vê quase nada desse debate acontecendo. As pessoas falam de criar estado futuro e criar roadmap. Mas a gestão da transição, porque eu estou decidindo em modelos de investimento na curva legado e na curva nova, e eu vou dizer para vocês, a curva legado continua exigindo investimento. Quanto a gente define para cada um deles? Então, é um grande ponto aqui. Então, a gente vai falar muito desse modelo de transição, e aí eu vou encerrar esses últimos minutinhos aqui falando só sobre essa questão. Organizações digitais têm um grupo de competências que são especificamente digitais e não são negociáveis. Se você é uma organização digital, você entendeu uma regra muito importante. Tecnologia digital gera vantagem competitiva. Se vocês levarem uma frase desse curso, lá vem esta. Transformação digital significa que a partir de um determinado momento, você está se transformando, você gera vantagem competitiva através da tecnologia digital. E se isso é verdade, a qualidade da tua engenharia de software passou a ser tão importante quanto a tua engenharia de produto na tua linha industrial. E eu vou dizer para vocês hoje, a qualidade de software de engenharia é baixa no Brasil e, de forma geral, no mundo, ela é tratada ainda como um item de terceiro ou quarto escalão. É assunto de C-level. E isso, na verdade, é o que explica muito uma dúvida que as pessoas têm. Qual a diferença do CIO e do CTO? O CIO era um grande comprador de tecnologia, quando a gente usava a tecnologia para baixar o nosso custo transacional unitário. O CTO é o cara que agora fala assim, a nossa tecnologia, porque nós temos um componente digital, ela é boa o suficiente para sustentar nossa vantagem competitiva. É um capability muito central. Mesmo jeito de dados. Existem, o exemplo que a gente mencionou do ar-condicionado é basicamente um exercício de dados que eu sempre tive na minha organização e eu posso usar para criar algoritmos que eu nunca monetizei. Posso criar ativos que são monetizáveis, vendáveis, transacionáveis, através da criação de algoritmos dos dados que eu já tenho, que eu tenho historicamente. Então, a gestão de engenharia de software, a gestão de dados, são fundamentais. A minha presença digital, aquele debate que nós tínhamos, onde que é meu escritório central, onde estão minhas fábricas, virou um debate de
o meu site, a qualidade do meu conteúdo, o quão bom o meu conteúdo gera atração para o meu branding, como é que eu gero engajamento na minha base de clientes, como que eu gero conectividade se eu sou mais B2B, como que eu gero trânsito se eu sou mais B2C, como que eu faço todo as mídias sociais, como é que eu escuto as redes, e aí não importa se eu sou B2C ou B2B, porque reclamação e elogio vai para a rede social hoje. Quem está ouvindo as redes? As redes falam com a gente 24 horas por 7. É o segundo grande luxo que a gente tem no mundo digital. A gente teve o aplicativo, que é, pela primeira vez na história, a gente tem o nosso cliente nos dizendo, através do seu comportamento, não falando, mas através do seu comportamento, o que ele gosta e o que ele não gosta do nosso produto digital, ou o companheiro digital do nosso produto. E a outra perna é a mídia social, onde o pessoal está dizendo, sim, não, gostamos, não gostamos, você fez bem, você fez mal. Tem que, o ouvido esquerdo e o ouvido direito, full time. Então, esse é um componente fundamental. E, basicamente, a gente deu uma bela pincelada no nosso framework. A gente vai mergulhar muito, por isso que tem tantas horas aí no curso. Espero que tenha passado para você essa visão de como ele é pragmático e a gente está realmente atacando as coisas que a gente está vivendo em campo e com nossos clientes. E a gente vai abrir um campo de debate com vocês. E agora, a parte até mais importante, que é entender como a gente está casando isso com risco. Muito obrigado, pessoal. Tá bom. Oliver, eu vou abrir meu microfone. Bom, e aqui, acho que até antes da gente começar a conectar o tema gestão de riscos e inovação, acho que é importante a gente falar um pouco sobre qual é o propósito da gestão de riscos, quando a gente olha para a gestão de riscos até de forma tradicional, né? A gente sabe que a gestão de riscos, no fim do dia, ela quer garantir a continuidade dos negócios. Logo, a gestão de riscos, ela precisa acompanhar essa transformação toda que o Oliver comentou, para que seja possível dar suporte necessário para a tomada de riscos, né? E para que a gente consiga saber até onde a gente vai implementar os nossos controles de acordo com o apetite que a gente tem para incorrer em riscos. E, obviamente, que dá essa garantia razoável que os nossos controles, eles operam corretamente para reduzir esses riscos aos quais nós estamos expostos. Mas a gente sabe que os riscos, eles fazem parte de qualquer negócio, qualquer processo, qualquer tomada de decisão. E a gestão de riscos, ela entra aqui nesse processo, no processo de inovação, para dar clareza e para dar ciência dos eventos que podem impactar aquilo que a gente almeja. E quando a gente olha para os riscos em si, a gente tem alguns aqui na tela, a gente está falando muito de riscos futuros, de transformação de negócios, transformação de setores, da mudança de comportamento dos nossos clientes, novas estratégias, novos produtos digitais. Quando a gente olha para o negócio em si, então nós temos riscos associados à nossa concorrência, à nossa imagem, à nossa reputação, a garantir maior eficiência das nossas operações, principalmente com o uso de tecnologia e muitos outros temas. E a inovação, ela entra aqui como uma grande resposta para esses riscos. Então, a partir do momento que eu conheço quais são os meus riscos, eu começo a imaginar ou idealizar outras soluções, novas soluções que precisam ser avaliadas, né? E aqui a gente pode estar falando de uma inovação incremental, disruptiva, mas que vai responder a esses riscos do nosso negócio. E aí a gente fala um pouco sobre qual é o propósito da inovação. E o propósito é, de fato, responder a esses riscos ou responder a problemas que já existem, né? Então, a gente usa o processo de inovação para encontrar uma resposta para esses temas todos que foram levantados. Mas quando a gente olha para um processo de inovação, a gente sabe que ele já é composto de etapas que mitigam os riscos que estão associados à criação de uma nova solução. Só que a gente tem um ponto aqui onde essa mitigação de riscos, ela acontece de forma inconsciente.
Os riscos, eles estão sendo reduzidos com os processos de experimentação, por exemplo, mas a gente ainda não tem clareza de quais riscos a gente está trabalhando, né? Quais riscos a gente está atacando, e se os esforços que nós estamos direcionando para cada um desses temas, eles são suficientes ou eles são excessivos, né? Porque a gente não vê uma conexão clara ainda entre o processo de inovação e o processo de gestão de riscos, né? E aí a gente trouxe um exemplo aqui, inclusive de literatura de mercado, de quais são os 4 grandes riscos quando nós estamos pensando em novas soluções. Tá? E aí, esses riscos são o risco de valor, ou seja, o nosso produto, a nossa solução tem mercado? Se o cliente deseja essa solução, ele pagaria por essa solução? E é um risco que a gente tem que responder dentro do processo de inovação, da criação de uma nova solução. O risco de usabilidade. Essa solução é de fácil uso ou o nosso cliente vai desistir desse produto porque ele não sabe como usar, ele não consegue entender esse produto. E aí ele simplesmente nos abandona. O risco de viabilidade, se nós temos estrutura para desenvolver essa solução, e aqui a gente sabe que os nossos recursos são finitos, né? Então a gente precisa entender se dentro da parte financeira, dentro do tempo, das competências que nós temos dentro de casa, da tecnologia que nós temos, a gente consegue desenvolver esse produto. E, por fim, a parte de viabilidade do negócio, que casa muito com o que o Oliver trouxe aqui para a gente, de a estrutura que nós temos hoje nos negócios, elas atendem à operação de hoje, mas com a criação de uma nova solução, de uma solução digital, a nossa estrutura de vendas, de marketing, o nosso jurídico vai entender quais são os riscos dessa solução para conseguir dar o suporte necessário. E aí, para fechar, a gente tem aqui um exemplo de um processo de etapas de inovação, onde a gente consegue associar esses riscos e como hoje os processos de inovação claramente mitigam esses riscos, mas a gente ainda precisa gerar um casamento ainda melhor dessas informações. Então, quando a gente fala aqui em discovery, por exemplo, que é um processo de exploração, é onde a gente vai para o mercado para entender qual é a vontade do cliente, né? Qual que é o propósito do cliente em usar esse produto, que a gente usa muito o job to be done, para entender quais são as dores do nosso cliente e identificar quais são as principais oportunidades que nós temos. E aqui a gente gera diversas hipóteses, e quando a gente vai para o mercado, a gente busca a validação dessas hipóteses para entender os caminhos e as soluções que podem ser criadas. E aqui a gente está conseguindo responder aquele nosso risco de valor, né? Ou seja, o cliente deseja esse produto, e o de viabilidade de negócio, né? Ou seja, eu consigo atender isso considerando a estrutura que eu tenho hoje dentro de casa. Quando a gente fala em design sprint, nós estamos falando de entender quais são as principais funcionalidades que a gente precisa desenvolver dentro dessa solução para atender as demandas de mercado. E aqui a gente está respondendo também a esse risco de valor, mas também ao risco de usabilidade, né? Então, que funcionalidades eu preciso ter e como elas precisam ser criadas para que o meu usuário lá na ponta, ele consiga usar essa solução e não abandone, né? Para que ele tenha o interesse em pagar e ficar com essa solução. Quando a gente fala na parte de protótipo, que é onde a gente já começa a desenhar a jornada dos usuários dentro dessa solução, aqui a gente já está falando do próprio risco de usabilidade, né? Se o cliente ele consegue usar por si só, sem muito suporte essa solução, mas também o próprio risco de viabilidade. Eu consigo desenvolver essa solução do formato que ela foi ideada? Eu tenho recursos suficientes para desenvolver essa solução, para colocar esse protótipo, né, num formato já de tecnologia? E aí eu vou para o mercado coletar feedback, né? Então eu apresento esse protótipo para o mercado, e aqui mais uma vez eu estou mitigando os mesmos riscos, porque eu estou coletando feedback das pessoas que seriam usuárias, né, que seriam clientes dessa solução. E por fim, a gente pode conduzir também dentro de um processo de inovação uma pesquisa quantitativa, que é onde a gente vai para o mercado apresentar
de forma mais expansiva, porque eu consigo ter um alcance maior, mas como o mercado se comporta em relação às funcionalidades que estão propostas aqui e como ele enxerga os diferenciais que essa solução tem. E aí, mais uma vez, eu também estou trabalhando aqui o risco de valor, né? Eu estou identificando se eu tenho uma funcionalidade assim, qual você gosta mais? Você pagaria para ter essa funcionalidade dentro dessa solução? E assim eu começo a endereçar esses riscos de forma objetiva, né? E aí eu saio um pouco dessa miopia em relação aos riscos associados ao processo de inovação e começo a casar essas informações. Mas aqui foi só uma pincelada, né, Lili, que eu preciso devolver a palavra para você, de como a gente consegue casar. E aqui eu estou olhando uma solução individual, né? A gente ainda tem outras abordagens para quando a gente olha para o portfólio como um todo. Eu olho para todo o meu portfólio de inovação e começo a avaliar individualmente como as minhas iniciativas impactam aquele portfólio para avaliar o meu apetite também para incorrer em riscos em cada uma delas. E é isso, Lili. Acho que a minha contribuição aqui é essa. Show. Obrigada, tá? Tem uma pergunta, acho que da Thaís aqui no chat. Thaís, ao falarmos de riscos, buscamos sempre olhar as potenciais oportunidades que não estão só limitadas ao efetivo gerenciamento do risco. Nessa jornada, também se estimula a identificação e análise das oportunidades? Com certeza, Lili. Quando a gente faz gestão de riscos, e aqui a gente costuma trabalhar o risco muito com um pesar negativo, na verdade, o propósito da gestão de riscos é também identificar as oportunidades. Porque quando a gente faz esse estudo todo e identifica os riscos, se eu for mais rápido que o meu concorrente, por exemplo, eu começo a identificar algumas vantagens competitivas e implementar elas de forma mais rápida e mais fluida também. Tá? Então, a gestão de riscos ela vai trabalhar com a mitigação das ameaças, mas ela também vai trabalhar com a identificação de oportunidades e trazer isso para a mesa. Tá? É o nosso papel, enquanto gestores de riscos, também trazer as oportunidades para debate. Perfeito. Patrícia, respondida? Coloca aqui no chat para mim, ou abre o microfone, fica à vontade. Bom, pessoal, isso daqui era uma aula rápida, né? Nosso objetivo era apresentar esse overview de framework, falar quais eram os desafios enfrentados para essa transformação de fato, né, advir para a empresa, e fazer um pouquinho dessa conexão de como risco se associa à inovação, mas é muito mais profundo do que isso, mas eu acho que a gente queria pelo menos compartilhar um pouquinho do que a gente tem aprendido relacionado a esse tema, né? E eu diria que é 2% do que a gente tem para falar, né, Oliver? Exato, Elise. É impressionante como eu mal consigo abrir os temas, assim, tem que abrir cada uma dessas caixas, tem muita coisa para desempacotar ali, que eu acho que vai ser muito legal. Para vocês saberem, é o seguinte, a gente tem um curso que a gente lançou aqui na KPMG, né, chamado Mastering Digital and Innovation Impact, né? Esse conteúdo, ele está sendo tirado desse programa, né, que vai abordar todo esse overview, né, desse framework que o Oliver estava comentando, mas caixinha por caixinha do que foi apresentado lá. Teremos conteúdo, 2 aulas exclusivas com a Thaís para poder explicar essa questão dos riscos e falar, enfim, esmiuçar isso um pouco mais, mas eu quero saber aqui o que vocês acharam da aula de hoje, né? Gostaram? Coloca aqui no chat para mim, ficou alguma dúvida, alguma coisa muito nova para vocês, algo que vocês já tinham ouvido falar? Compartilha aqui comigo, por favor, porque queremos saber. Estou vendo as palminhas aqui. Mas se alguém quiser abrir o microfone, fica à vontade, por favor. Se não, eu vou... Sejam brutais no feedback. Por favor. A turma está um pouco tímida, então eu vou passar aqui, vou só explicar um pouquinho desse programa, então. E aí vocês... Thaís, temas complexos e interligados. Sem dúvida, né, Oliver? E Thaís? Só um comentário aqui que eu acho importante, Liliane, essa é a nossa maior preocupação. É algo que a gente quer que seja acessível, ao mesmo tempo que existe uma complexidade inerente. Então, a gente vai atacar isso de algumas formas, de forma direta, tá? Primeiro que a gente vai trabalhar em cima de casos,
né, para que a gente possa tangibilizar ao máximo os conceitos, que eu acho que isso ajuda muito. E a outra coisa é conectar isso muito com tentar desmistificar a linguagem, né? Essa é uma questão, porque no fundo, eles são complexos, mas eles não precisam ser complicados. Esse é o grande ponto, tá? Eles são complexos porque tem muitas praças móveis mesmo. Mas ele não precisa ser desnecessariamente complicado. Então a gente está ciente desse risco e a gente vai tomar muito cuidado. Eu acho que esse é o único ponto que a gente vai tomar mais cuidado no curso para a gente poder fazer assim. Exato. E bom, a gente deve marcar aí outros KBS Connection para falar um pouquinho sobre alguns outros temas que vão ser abordados, para compartilhar um pouco desse conteúdo com vocês, né? Até mesmo para quem não conseguiu ou não tiver a oportunidade de fazer o curso agora, mas pensar numa oportunidade futura, a gente também gostaria de estar compartilhando conhecimento, porque essa é a nossa ideia, né? Sempre que a gente puder compartilhar alguma coisa de forma gratuita para vocês, aqui estaremos. Para quem tiver interesse em saber mais informações, então, esse daqui está a trilha completa do que vai ser esse programa de inovação, que começa agora em abril, né? Tem previsão de término agora em outubro. São 56 horas, todas virtuais, divididas em 7 módulos. Perfeito? E, para quem quiser mais informações, escreve aqui no chat para mim, por favor, para a gente, que o pessoal do time aqui pode mandar um prospecto completo para vocês. E quem quiser conhecer outros cursos nossos, fica à vontade. Nosso site tem uma série de cursos aí que eventualmente pode estar te ajudando aí no seu objetivo de aprendizado deste ano, né? E não, é só isso. Eu quero agradecer a presença de todos, todas, agradecer aos nossos instrutores. O Afonso escreveu aqui: inovação já é um tema, tá vendo aqui? Já é um tema complexo. Juntar inovação e entender digital é super complexo. Perfeito. Vamos lá. O pessoal começou a escrever agora aqui. Oliver. O modelo é bastante atual, vem de consultoria também, agora estou do outro lado da mesa e gostaria de ver justamente as recomendações para escalar os modelos de inovação na organização. A nossa ideia é justamente abordar isso, né, Oliver? Falar um pouquinho. Hoje a gente tem um modelo tradicional que veio aí resultante da Revolução Industrial, que vem permeando todos os negócios, a maioria dos negócios até hoje, né, Oliver? Mas a gente está no modelo de transição para o modelo de negócio digital, que ele exige, enfim, envolve outros riscos e exige uma nova forma de pensar, né? Comentar aqui, Lili? Opa, com certeza. Quem quiser ficar, estamos aqui. Com relação ao comentário do Afonso aqui, a gente tá demonstrando por que inovação e transformação digital são a mesma coisa, porque quando a gente fala de transformação digital sem inovação, a gente está basicamente falando de automação, que a gente acha que é parte dessa carteira, ela tem muito mato alto aqui, mas ela é insuficiente para te defender de uma ameaça de um algoritmo. Ela é insuficiente para te proteger, eventualmente, de uma ameaça de um SaaS, que vai comprometer uma linha de serviço que você tem. Então, tem essas questões. Com relação ao modelo da Juliana, pois é, Juliana, a gente vai aprofundar o máximo que dá, talvez tenha até um curso novo onde a gente vai explorar especificamente essa questão de Product Market Fit ou Efficiency Product Fit, porque esses são os conceitos que têm que dar evidência de que que alguma ideia de fato transitou da linha de sou uma ideia com potencial para sou algo que tem sustentação e agora mereço escala. Esse é um capítulo importante que a gente vai puxar bastante coisa também. Bom, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta aqui para a Thaís ou para o Oliver? Ou algum tipo de comentário? Se não, eu encerro por aqui. Só para responder esse ponto da Juliana. Juliana, eu conheço vários frameworks. A ideia aqui é, a gente não fez um batimento de framework contra framework. O que a gente vai trazer é algo profundamente empírico. Então, tudo que a gente viu na prática. Ele não é drivado por um framework. Ele é um framework derivado de cabeçadas, vou falar assim, né, topadas de dedão na coisa e de cicatrizes no geral. Foi desenvolvido aqui internamente, né, Oliver? Perfeito. Bom, compartilhe então o que vocês acharam, por favor. Tem a pesquisa de satisfação aqui no link no chat, ou pode captar com o seu celular aqui no QR Code. Conta pra gente o que vocês acharam do encontro de hoje, outros temas que vocês gostariam que a gente fizesse com a Best Connection. Estamos aqui para escutá-las também, e até a próxima. Lili, tô no LinkedIn, Thaís também, por favor, se quiser mandar uma mensagem, ocorreu uma coisa mais tarde,
manda uma mensagem no LinkedIn, eu sou super aberto, eu gosto muito de conectar de forma ampla, então, por favor, fique à vontade. Isso aí, encaminha para a gente aqui que a gente direciona, estamos 100% à disposição de vocês. Show? Então tá. Bom, obrigada por vocês estarem aqui, desejo um excelente restante de semana para vocês, para quem for para pular carnaval, aproveita o carnaval, viajar e tudo mais, e até a próxima.